Graças a Deus, irmãos. Então, vamos para o nosso terceiro estudo da nossa série de lições, né? Ou seja, nossa série de estudos a respeito das respostas bíblicas a perguntas difíceis, um estudo sobre a apologética cristã. Estamos ainda na defesa, né, das nossas crenças, né, dos nossos dogmas. Estamos aí na defesa da fé cristã. E nesse terceiro estudo, o tema vem nos fazer uma seguinte pergunta: existem provas da existência de Deus? Em algum momento você, mesmo que seja assim, lá no teu íntimo, apenas pensando para você mesmo, você já se perguntou se verdadeiramente Deus existe? E se existe provas da sua existência? Eu quero pensar que muitos de nós já fizemos essa pergunta, muitas vezes, embora até mesmo de maneira íntima, mas eu acredito que já fizemos essa pergunta. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, também a ciência, tem nos mostrado a cada dia que Deus ele é real, que o Senhor ele é eterno, que Ele é o Todo-Poderoso e que sustenta não somente a vida dos seres humanos, mas sustenta os seres humanos, o nosso planeta e todo o universo, e Ele rege como um maestro soberano toda a nossa história, toda a nossa vida. O objetivo da nossa lição dessa manhã é justamente, irmãos, trazer, né, ao conhecimento de todos nós, explicitar, ou seja, trazer-nos o conhecimento claro a respeito da crença na existência de Deus, sempre pautada nas Escrituras, e também, irmãos, vermos a coerência do ponto de vista racional e fornecer a melhor explicação da origem, da sintonia do universo e da existência humana. Então nós vemos aqui alguns aspectos, alguns itens que essa lição buscará através do estudo da palavra do Senhor, e nós gostaríamos de te convidar para isso. Se você de repente não tem a sua lição bíblica, por favor, pegue um caderninho, uma caneta, anote os textos bíblicos, anote aí os seus questionamentos, as suas dúvidas, esteja buscando nesses textos da palavra do Senhor, que teremos grandes respostas da parte do Senhor. O texto base, ele se encontra registrado no Evangelho aos Romanos, né? A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, e o versículo 20, que diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando aos romanos a respeito de alguns atos e atitudes dos seres humanos naquele tempo. E o apóstolo Paulo então quis trazer uma resposta realmente bíblica, né? Ou seja, uma resposta inspirada pelo Espírito Santo, que todos nós podemos conhecer a Deus através da sua criação. Todos nós podemos chegar ao pleno conhecimento do Senhor quando nós observamos as coisas que foram criadas, seja na natureza, seja através, como diz a palavra, desde a criação, os atributos invisíveis de Deus, né? E aqui nós temos vários atributos que o Senhor mesmo comunicou aos seres humanos. Temos aqueles que não foram comunicados, aí como a sua onipresença, onisciência, onipotência, que só pertencem a Deus, esses atributos, e temos os atributos que foram comunicados aos seres humanos, como amor, o senso da justiça, a bondade, a graça, a misericórdia, e através disso nós podemos crer que Deus ele é real, e é real em nossas vidas. E o apóstolo Paulo nos mostra isso, que através das coisas que foram criadas, nós podemos compreender e podemos ver claramente. Por isso todos nós não poderemos alegar
que não tivemos a oportunidade de conhecermos a Deus e assim a sua vontade. Na nossa lição de hoje, a introdução nos diz que o tema dessa lição traz uma das perguntas, traz mais uma dessas perguntas. Existem provas da existência de Deus? Como responder-lhe? Existem ao menos três grupos de pessoas aqui que nós gostaríamos de destacar, e a lição também tem nos mostrado. Nós vemos aquele primeiro grupo falando a respeito da existência ou não existência de Deus. O primeiro grupo são o grupo dos ateus, aqueles que não acreditam na existência de Deus pura e simplesmente. Eles negam a existência de Deus, afirmam de maneira categórica que não existe Deus. Eles nem acham que existam e nem acham que não existam. Eles simplesmente vacinam, eles falam de maneira categórica que Deus não existe. Esses são os ateus. Nós vemos um segundo grupo aqui, o grupo dos agnósticos. Os agnósticos são aquelas pessoas que dizem não acreditar na existência de Deus, pura e simplesmente por não poderem provar nem a sua existência e nem a sua não existência. Ou seja, os agnósticos, eles nem acreditam e nem duvidam da existência de Deus, mas como eles não podem provar de maneira científica, ou seja, eles buscam uma prova científica da existência de Deus. Então, como não podem provar, se intitulam aí como agnósticos. E temos os cristãos, né? Os cristãos aqui, irmãos, que podem ser classificados como teístas, ou seja, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que creem na presença real e pessoal do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Isso de alguém que afirma e defende com convicção e racionalidade que Deus existe com base nas Escrituras Sagradas. Então nós vamos refletir a respeito deste ensinamento. Ainda a introdução nos diz assim: não é possível comprovar a existência de Deus do modo como se comprova a existência de um ser biológico, físico e material. Muitas vezes nós buscamos uma comprovação científica, nós queremos olhar Deus através dos nossos olhos, os olhos humanos. Muitas vezes nós, seres humanos, biológicos, materiais e físicos, tentamos fazer aí uma projeção, uma perspectiva de Deus através dos nossos olhos, através da nossa compreensão humana, do nosso olhar físico, biológico e material. E Deus, irmãos, por definição, ele está acima dessa realidade. Deus é um ser que transcende, é um ser imaterial. A palavra fala que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 4, esses textos. Ou seja, Deus, por definição, é um ser que está acima da realidade desse mundo. Portanto, não pode ser verificado pelos instrumentos científicos. As provas da existência de Deus devem ser entendidas pelo peso cumulativo de argumentos racionais que fornecem uma melhor explicação do mundo e da existência. Ou seja, irmãos, traduzindo, nós vamos ver, irmãos, que através da criação, da maneira que o universo é organizado, nós vamos ver através dos atributos morais que Deus comunicou aos seres humanos, nós vamos ver através dessas perspectivas e da palavra de Deus, que Deus ele existe, e assim poderemos responder que ele é um ser pessoal. E isso, em primeiro lugar, através da racionalidade da nossa fé, ou seja, através da razão da nossa fé. E isso vem nos falar a nossa primeira pergunta, porque ela fala assim para nós: qual a evidência da fé cristã e por que a fé cristã não é uma fé irracional? Nós convivemos muitas vezes com comentários, irmãos, que até mesmo pejorativos, dizendo que as pessoas que são cristãs, que são crentes, que acreditam em Deus, que têm a sua fé em Deus e nos princípios bíblicos, são pessoas loucas, são pessoas irracionais, são pessoas bitoladas, pessoas
que são taxadas muitas vezes de fundamentalistas, mas nós queremos dizer aqui, irmãos, que a nossa fé, ela não é uma fé irracional, não é uma fé baseada em sentimentos ou emoções. A nossa fé está firmada na palavra de Deus, em coisas concretas, em sentimentos concretos. A racionalidade da fé, como nós já dissemos, racionalidade vem daquilo que é racional, ou seja, a fé ela é algo que nós pensamos, que nós temos convicção nos nossos pensamentos e sentimentos. É uma fé lógica, ela não foge às bases lógicas. A fé que é exercida através da razão, com os fundamentos nos princípios do Evangelho. Não é uma fé simplesmente jogada de um acaso. Nós temos os fundamentos bíblicos, os princípios cristãos, através da palavra de Deus. Relativo à razão, aquilo que procede, irmãos, que tem como objetivo na mente, que há coerência, não é algo sem uma coerência, há uma ordem na nossa fé. Ela é lógica, ela é inteligível, ela demonstra bom senso e um juízo, ou seja, um juízo que pondera, que é bem ponderado. Então, Romanos, o apóstolo Paulo falando aos Romanos, ele diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir, ou seja, a fé vem pela pregação. Nós estamos aqui compartilhando, irmãos, comunicando a palavra de Deus, e você está aí ouvindo, e a sua fé pode ser aumentada através da pregação, através da comunicação da palavra de Deus. E o apóstolo fala, e o ouvir, ou seja, a pregação, é pela palavra de Deus. E também Paulo fala que nós ouvimos e assim nós cremos. Está registrado em Efésios, no capítulo de número 1 e o versículo 13. E para nós sabermos se a Bíblia Sagrada ela deve ser acreditada, se ela é algo realmente inspirado por Deus, você pode estar lendo no texto que já foi usado na lição passada, que está registrada em 2 Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, a fé é algo coerente, é algo lógico, que pode ser considerado racional, porque é produzido, irmãos, através dos nossos pensamentos, da nossa mente, dos nossos sentimentos, e também, irmãos, ela é comunicada através da ação e do poder do Espírito Santo em nossa vida. Nós vemos que o resultado dessa atividade racional e intelectual foi aquilo que o apóstolo Paulo nos falou, registrado também em Romanos, que a nossa mente, irmãos, ela é renovada pela transformação que o Evangelho faz na nossa vida. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente, né? Como diz aí a tradução da palavra metanoia, mudança de mente. Quando nós somos atingidos pelo Evangelho de Cristo, nós começamos a ter a mente de Jesus, a mente de Cristo. E também o escritor aos Hebreus nos fala que na mente está gravada o quê? As leis, ou seja, os princípios da palavra, e também está inscrita nos nossos corações, ou seja, mente, sentimento e emoções. Ou seja, a fé, irmãos, ela é a junção das nossas emoções, mas também da nossa razão, dos nossos sentimentos e também da nossa racionalidade. Ou seja, a fé não é algo ilógico, a fé não é algo irracional, mas ela é concreta e é totalmente racional. E a pergunta de número 2, irmãos, nos fala a respeito é um termo até um tanto quanto difícil para ser pronunciado, plausibilidade da fé. Ou seja, a fé ela é plausível, a fé ela é algo digno de aprovação, merece aprovação, a fé pode ser admitida, a fé pode ser considerada como algo razoável, ou seja, como algo racional, com certeza absoluta, irmãos. E aí nós vemos alguns quesitos que nos falam a respeito da origem do universo. Nós vemos aí que nos fala a respeito
da criação do universo, porque existe uma corrente filosófica e científica que acredita que o universo é eterno, e sendo eterno, não haveria um começo, nem um meio e nem um fim. E a Bíblia Sagrada nos fala que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Está registrado no livro de Gênesis, no capítulo de número 1 e o versículo de número 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, aqui cai por terra essa questão do universo ser eterno, de que as coisas foram sendo criadas através da teoria da evolução, como nós vemos na teoria da evolução, né, o evolucionismo. Nós vemos que tudo que existe fora criado por Deus, seja os céus, e aqui nós compreendemos os céus aqui no plural, não somente o firmamento, mas todo o universo, os planetas, as galáxias, e a Terra, o planeta Terra, o qual nós moramos. E também, o Salmo de número 90 e o versículo 2, o salmista nos fala: antes de que os montes nascessem e que tu formastes a terra e o mundo. Nós vemos aqui, parece um termo redundante, terra e mundo, mas podemos entender terra como nosso planeta e mundo como todo o universo. Aí o salmista, ele conclui: de eternidade a eternidade, Senhor, tu és Deus. Então nós vemos que antes de que os montes fossem criados, ou seja, houve um início para o universo, houve um início da criação. Deus criou todas as coisas, mas somente Ele é eterno. Deus não se limita ao espaço e ao tempo. Deus, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Criador do tempo, Ele é o Criador de todas as coisas. Então aqui nós vemos, irmãos, a origem do universo é Deus, Ele é o seu Criador. Amém? Será que Deus existe? Ou será que o universo material é tudo que existe, sempre existiu e sempre existirá? Uma abordagem para responder a esta pergunta é o argumento cosmológico. É assim: tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. A primeira premissa é verdadeira? Vamos considerar. Acreditar que algo pode vir à existência sem uma causa é mais difícil do que acreditar em mágica. Pelo menos com a mágica, você tem um chapéu e um mágico. E se alguma coisa pode surgir a partir do nada, então por que não vemos isso acontecendo o tempo todo? Não. A experiência cotidiana e as evidências científicas confirmam nossa primeira premissa. Se algo começa a existir, deve ter uma causa. Mas e a nossa segunda premissa? Será que o universo começou ou ele sempre existiu? Os ateus normalmente têm dito que o universo existe desde sempre. O universo simplesmente está lá, e isso é tudo. Primeiro vamos considerar a segunda lei da termodinâmica. Ela nos diz que o universo está lentamente ficando sem energia utilizável. E essa é a questão. Se o universo estivesse aqui desde sempre, já teria ficado sem energia usável. A segunda lei nos aponta para um universo que tem um começo definido. Isto também está confirmado por uma série de notáveis descobertas científicas. Em 1915, Albert Einstein apresentou sua teoria geral da relatividade. Isso nos permitiu, pela primeira vez, falar significativamente sobre a história passada do universo. Em seguida, Alexander Friedman e George Lemaitre, cada um trabalhando com as equações de Einstein, previram que o universo está se expandindo. Então, em 1929, Edwin Hubble mediu o desvio da luz vermelha de galáxias distantes. Esta evidência empírica confirmou não só que o universo está se expandindo, mas que surgiu a existência a partir de um único ponto no passado finito. Foi uma descoberta monumental, quase além da compreensão. No entanto, nem todo mundo gosta de um universo finito.
Assim, não demorou muito tempo para que modelos alternativos surgissem. Mas, um a um, estes modelos falharam o teste do tempo. Mais recentemente, 3 cosmólogos proeminentes, Arvind Borde, Alan Guth, Alexander Vilenkin, provaram que qualquer universo que tenha em média se expandido ao longo de sua história não pode ser eterno no passado, mas deve ter um começo absoluto. Isto se aplica até mesmo ao multiverso, se é que existe tal coisa. Isto significa que os cientistas não podem mais se esconder atrás de um universo eterno no passado. Não há como escapar. Eles têm de enfrentar o problema de um início cósmico. Qualquer modelo adequado deve ter um começo, como o modelo padrão. É bastante plausível, então, que ambas as premissas do argumento sejam verdadeiras. Isto significa que a conclusão também é verdadeira. O universo tem uma causa. E já que o universo não pode causar-se a si mesmo, sua causa deve ser além do universo de espaço e tempo. Deve ser sem espaço, atemporal, imaterial, não causado e inimaginavelmente poderoso. Muito parecido com Deus. O argumento cosmológico mostra que, de fato, é bastante razoável acreditar que Deus existe. Amém. Nós vamos aqui dando sequência ao nosso estudo e vamos para a sequência das perguntas. A pergunta que nos fala a respeito do ajuste fino no universo, ou seja, essa segunda teoria que vem provar-nos ou vem nos confirmar a existência do Senhor, nosso Deus, e também o seu poder criativo, o seu poder criador de todas as coisas que foram que existem, que foram formadas por Ele. Este ajuste fino, irmãos, é o resultado de algumas pesquisas recentes que mostram muitas das constantes básicas da natureza, né? Essas constantes básicas são as leis que regem toda a natureza. Essas leis que regem a natureza são obedecidas de maneira muito fina, de maneira realmente muito precisa. No universo existe essa sintonia fina e os cientistas estão chegando à conclusão, quanto mais eles se aprofundam nos conhecimentos das leis do universo, nas leis da física, né, no entendimento da química, da bioquímica e da biologia, mais e mais eles chegam à conclusão que existe sim alguém, um ser, né, uma força superior, poderosa, que regula todas as coisas que existem no universo. E nós podemos afirmar, através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, conforme está registrada em Isaías, no capítulo de número 45 e o versículo de número 18, 45, 18 de Isaías, que nos diz da seguinte maneira, que este ser, essa força que hoje os cientistas têm chegado à conclusão que exerce o poder do ajuste fino, dessa sintonia fina, delicada, e que coordena todas as leis de maneira perfeita. E aí nós podemos citar algumas. A lei da gravidade, nós vemos aí as leis de Newton, né, que uma delas fala a respeito da ação e da reação, e assim por diante. A Bíblia Sagrada diz assim: o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou. Ou seja, Deus estabeleceu céus e terra em seus devidos lugares, em suas devidas escalas. Deus também não criou a terra vazia, ou seja, Deus não criou a terra para ser um caos. Nós sabemos aí que a terra, ela nos proporciona tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vivência, para a nossa subsistência e para que tudo que há na terra, o clima, regime de chuvas, as estações do ano sejam bem regidas, sejam bem orquestradas e trabalhem todas elas numa sequência muito bem organizada. Não criou Deus a terra para ser vazia, né, para ser um caos, mas formou para que ela fosse habitada. E Ele mesmo diz: eu sou o Senhor e não há outro. Amém?
Das galáxias e estrelas, até os átomos e partículas subatômicas, a própria estrutura do nosso universo é determinada por estes números. Estas são as constantes e quantidades fundamentais do universo. Os cientistas chegaram à chocante conclusão que cada um desses números foi cuidadosamente marcado em um valor surpreendentemente preciso. Um valor que se enquadra em uma faixa muito estreita que permite a vida. Se qualquer um destes números fosse alterado em até mesmo um fio de cabelo, nenhuma vida física interativa de qualquer tipo poderia existir em qualquer lugar. Não haveria estrelas, vida, planetas e nenhuma química. Considere a gravidade, por exemplo. A força da gravidade é determinada pela constante gravitacional. Se esta constante variasse apenas uma em 10 elevado a 60 partes, nenhum de nós existiria. Para entender quão extremamente estreita é esta faixa que permite a vida, imagine um mostrador dividido em 10 elevado a 60 incrementos. Para entender quantos pontos minúsculos no mostrador isto representa, compare com o número de células no seu corpo, ou com o número de segundos que se passaram desde que o tempo começou. Se a constante gravitacional estivesse fora de sintonia por apenas um destes infinitamente pequenos incrementos, o universo teria expandido e se destruído tão rapidamente que nenhuma estrela poderia ter se formado e a vida não poderia existir. Ou teria entrado em colapso sobre si mesmo com o mesmo resultado: sem estrelas, sem planetas, sem vida. Ou considere a taxa de expansão do universo. Isto é governado pela constante cosmológica. Uma alteração no seu valor por meramente uma parte em 10 elevado a 120 partes faria com que o universo se expandisse muito rapidamente ou muito lentamente. Em ambos os casos, o universo novamente não permitiria a vida. Ou outro exemplo de sintonia fina. Se a massa e a energia do universo primitivo não fossem distribuídas uniformemente para uma precisão incompreensível de uma parte em 10 elevado à 10ª potência elevado a 123, o universo seria hostil à vida de qualquer espécie. O fato é que o nosso universo permite a vida física interativa somente porque estes e muitos outros números foram independente e requintadamente equilibrados sobre um fio de navalha. Onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de sintonia fina. O fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Se alguém afirma não ser surpreendido pelas características especiais que o universo tem, ele está escondendo a cabeça na areia. Estas características especiais são surpreendentes e improváveis. Qual é a melhor explicação para esse fenômeno surpreendente? Existem 3 opções possíveis. A sintonia fina do universo se deve ou à necessidade física, ou acaso, ou design. Qual dessas opções é a mais plausível? De acordo com essa alternativa, o universo deve permitir vida. Os valores exatos dessas constantes e quantidades não poderiam ser diferentes. Mas isso é plausível? Um universo que proíbe a vida é impossível? Longe disso, não é apenas possível, é muito mais provável do que um universo que permite a vida. As constantes e quantidades não são determinadas pelas leis da natureza. Não há nenhuma razão ou evidência para sugerir que a sintonia fina é necessário. Que tal o acaso? Será que fomos muito sortudos? Não. As probabilidades envolvidas são tão ridiculamente remotas que colocam a sintonia fina bem além do alcance do acaso. Assim, em um esforço para manter viva essa opção, alguns têm ido além da ciência empírica e optaram por uma abordagem mais especulativa conhecida como multiverso. Eles imaginaram um gerador de universos que cria um número tão grande deles que existem chances de eventualmente surgirem alguns que permitem vida. No entanto, não há nenhuma evidência científica para a existência deste multiverso. Não pode ser detectado, observado, medido ou provado. E o gerador de universos em si precisaria de uma enorme quantidade de sintonia fina. Além disso, pequenas áreas de ordem são muito mais prováveis do que áreas grandes.
Assim, o universo mais provável e observável seria pequeno, habitado por um único e simples observador. Mas o que realmente observamos é o que menos esperamos. Um vasto universo, espetacularmente complexo, altamente ordenado e habitado por milhares de milhões de outros observadores. Ou seja, mesmo que o multiverso existisse, o que é um ponto discutível, não faria nada para explicar a sintonia fina. Dada a improbabilidade da necessidade física ou acaso, a melhor explicação para por que o universo é finamente sintonizado para a vida pode muito bem ser que ele foi projetado dessa forma. Uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto mexeu com a física e que não existem forças cegas dignas de se comentar a respeito na natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos parecem-me tão avassaladores a ponto de quase não poder questionar esta conclusão. Existe para mim poderosa evidência de que há algo acontecendo por trás de tudo. Parece como se alguém detalhadamente afinou os números da natureza para fazer o universo. A impressão do design é esmagadora. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Glórias a Deus, irmãos. Quanto mais nós entendemos e estudamos e lemos e pesquisamos, e quanto mais os cientistas pesquisam, buscam o conhecimento através dos estudos científicos, muito mais nós entendemos e sabemos que não há possibilidade de todo esse universo que fora criado, que fora desenvolvido, ter sido criado a partir de uma simples explosão, como nós temos aí a teoria do Big Bang. Não poderemos aceitar a teoria de que o universo fora criado e relegado aos seus próprios cuidados, diante desses fatos que existe sim um poder, uma força, uma pessoa, como a palavra de Deus mesmo diz, que coordena e que também sintoniza todas as leis, todas as ocorrências e acontecimentos de maneira muito fina. E se um Deus poderoso, ele controla todas as coisas, né, tão grandes e maravilhosas, muito mais ainda controlará e regirá os seres humanos, a sua convivência, minha com a sua convivência. Nós teremos aí pautados através de mais um atributo da existência de Deus, e nós vemos aqui as questões do argumento e do atributo moral, ou seja, Deus comunicando aos seres humanos a sua essência, trazendo ao conhecimento de nós, nós podemos diferenciar aquilo que é certo, aquilo que é errado, bem e mal, justo e injusto, seria a base moral de toda a humanidade. Nós queremos dizer isso, irmãos, porque existem algumas correntes, até mesmo no meio evangélico, que têm negado os atributos morais, o caráter moral de Deus, que nós fazemos aquilo que nós imaginamos. Pessoas que têm realmente deixado de lado os quesitos morais que Deus estabeleceu aos seres humanos. E nós vemos aqui que desde a criação do mundo, nós fomos bombardeados, né, pelo senso do certo e do errado. Nós somos alcançados pelo senso daquilo que é correto e incorreto, do justo, do injusto, daquilo que é bom ou mal. E quando Deus estava formando o seu povo, Ele comunicou ao seu povo, comunicou a mim e a você, porque temos isso hoje revelado através das Sagradas Escrituras, todos os quesitos da boa convivência do ser humano com Deus, da boa convivência do ser humano com o seu próximo. A minha boa convivência com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu próximo. E Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 20, nos fala ali, vamos dizer assim, uma lista de leis que Deus ele deixou e deu aos seres humanos,
que nos mostram ali, e estão reveladas a nós, o caráter moral de Deus. Nós vemos ali mandamentos, leis, ordens, diretrizes que foram dadas pelo próprio Deus, entregues ao seu servo Moisés, que foi comunicado a todo o povo de Israel, mas não somente ao povo de Israel, mas a cada um de nós, seres humanos que vivemos nesse dia 17 de outubro de 2020, e continuará valendo, porque esses atributos morais de Deus são atributos eternos. O próprio Salmo de número 19, que foi falado aqui no vídeo que nós acabamos de assistir, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, também nos fala que a lei do Senhor ela é perfeita e refrigera a alma. Ou seja, a lei do Senhor ela é perfeita a ponto de trazer refrigério, trazer paz, trazer alegria, trazer uma boa convivência daqueles que a exercem em suas vidas. Então, Êxodo 20 nos traz essas diretrizes, de sabemos que não podemos matar, que não podemos roubar, que não podemos dizer mentiras, que não podemos adulterar, que não podemos desejar as coisas alheias, que não podemos praticar coisas que não são do agrado de Deus. E vemos ali também leis que regem o nosso relacionamento com Deus, quando Deus diz, vocês não podem ter outros deuses além de mim, vocês não poderão erigir para vocês ídolos, imagens de esculturas, vocês não poderão usar o meu nome de maneira vã, vocês devem ter um dia especial de descanso, que é o sétimo dia, o sábado, o Shabá, o dia de descanso, o sétimo dia, conforme a lei de Deus nos prescreve. Então vemos que quando nós nos submetemos, que nós buscamos fazer a vontade do Senhor e andarmos nas suas diretrizes, propósitos e mandamentos, teremos uma vida boa, uma vida plena, com refrigério e com tranquilidade. O apóstolo Paulo também nos fala em Romanos, no capítulo 2 e o versículo 15, que a norma da lei que foi gravada nos corações, também testemunhando-lhes a consciência, ou seja, a razão, conhecimento e os seus pensamentos, ou seja, a capacidade de discernir e ver entre o bem e o mal, mutuamente acusando-se e defendendo-se. Ou seja, os homens, irmãos, foram, ou seja, comunicados através da moral, da lei de Deus, ou seja, dos atributos morais de Deus. E nós não podemos excluir isso, porque senão nós acharíamos que coisas terríveis que existem no mundo, como matar, roubar, mentir, assassinar, seriam coisas simplesmente banais, de questões de costume. A lição diz assim no seu comentário: caso os valores morais sejam apenas convenções, ou seja, práticas e costumes de épocas e de cultura, por que alguém seria obrigado então a segui-la? Além disso, se os valores morais são subjetivos, ou seja, pertence a cada um, a sua interioridade, então nada é essencialmente certo ou errado. Mas existe hoje, infelizmente, uma corrente que prega isso, que não há o certo absoluto, que não há o errado absoluto, que tudo nós podemos flexibilizar, que tudo nós podemos aí relativizar. Isso é um perigo. Diz assim a lição: roubar, mentir, estuprar, assassinar, explorar, agredir, não seriam práticas essencialmente erradas, mas simples infrações a regras que as sociedades criam arbitrariamente. Mas aí nós vemos aqui a palavra de Deus. O cristão, o cristianismo, porém, defende que Deus estabeleceu valores objetivos pelos quais julgará os homens. E assim nós vemos registrado no livro de Apocalipse. No dia do grande julgamento, quando o Senhor julgará todos os homens, sejam eles grandes e pequenos, conforme Apocalipse mesmo diz. João, ele narrando as suas visões, ele diz assim: vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava
escrito nos livros. O escritor, salvo engano, em Eclesiastes, ele diz assim, você pode fazer aquilo que você imagina que deve fazer, mas saiba de uma coisa, que tudo aquilo que nós fizermos, Deus trará a julgamento, ou seja, nós seremos responsabilizados por cada um dos nossos atos, sejam bons ou sejam maus. E aqui João nos mostra, Apocalipse capítulo 20, o versículo 12, que haverá um momento diante de Deus, do trono da majestade, do Senhor Todo-Poderoso, diante do seu tribunal, que todos nós, vivos e mortos, ali nos fala que todos estarão perante o tribunal de Deus, e ali responderemos pelos nossos atos. Serão abertos livros que estarão registrados todas as nossas atitudes, atos, e será aberto também o livro da vida. Ou seja, se o meu nome e o seu nome estiver contido nesse livro poderoso, nós vamos morar com o Senhor. Mas cada um de nós responderá pelas nossas ações, pelos nossos atos, atitudes, palavras, pensamentos. E por isso, irmãos, que nós não podemos negar, Deus, ele comunicou aos seres humanos o seu caráter moral. Você pode ser bom sem Deus? Vamos descobrir. Incrível! Aí está. Prova inegável de que você pode ser bom sem acreditar em Deus. Mas espere, a pergunta não é: você pode ser bom sem acreditar em Deus? A pergunta é: você pode ser bom sem Deus? Aqui está o problema. Se Deus não existe, qual fundamento permanece para que bem ou mal, certo ou errado sejam objetivos? Se Deus não existe, os valores morais objetivos não existem. E aqui está o porquê. Sem um ponto de referência objetivo, não temos como dizer que algo está realmente para cima ou para baixo. A natureza de Deus fornece um ponto de referência objetivo para os valores morais. É o padrão ou estándar no qual todas as ações e decisões são medidas. Mas se não há Deus, não há nenhum ponto de referência objetivo. Tudo que temos é o nosso ponto de vista, que não é mais válido do que o ponto de vista de qualquer outra pessoa. Esse tipo de moralidade é subjetiva e não objetiva. É como uma preferência por sorvete de morango. A preferência está no sujeito, não no objeto. Por isso não se aplica a outras pessoas. Da mesma forma, a moralidade subjetiva só se aplica ao sujeito, não é válida ou obrigatória para qualquer outra pessoa. Assim, em um mundo sem Deus, não pode haver nenhum mal e nenhum bem. Nada além de indiferença cega e impiedosa. Deus manifestou a sua natureza moral para nós em forma de mandamentos. Eles fornecem o fundamento para deveres morais. Por exemplo, o atributo essencial de Deus, o amor, é expresso em seu mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Este mandamento fornece um fundamento sobre o qual podemos afirmar a bondade objetiva da generosidade, abnegação e igualdade. E da mesma forma, podemos condenar a maldade objetiva da ganância, do abuso e da discriminação. Isso levanta um problema. Algo é bom só porque Deus assim o quer? Ou Deus quer algo porque é bom? A resposta é nenhum. Em vez disso, Deus quer alguma coisa porque Deus é bom. Deus é o padrão dos valores morais, assim como o espetáculo musical ao vivo é o padrão para uma gravação de alta fidelidade. Quanto mais uma gravação soa como o original, melhor ela é. Da mesma forma, quanto mais perto uma ação moral está em conformidade com a natureza de Deus, melhor é. Mas se o ateísmo é verdadeiro, não existe um padrão definitivo, e então não pode haver obrigações ou deveres morais. Quem ou o que estabelece tais deveres sobre nós? Ninguém. Lembre-se, para o ateu, os seres humanos são apenas acidentes da natureza, animais altamente evoluídos. Mas os animais não têm obrigações morais um para com o outro. Quando um gato mata um rato, ele não faz nada moralmente errado. O gato está apenas sendo um gato. Se Deus não existe, então devemos ver o comportamento humano da mesma forma.
Nenhuma ação deveria ser considerada moralmente certa ou errada. Mas o problema é, bem e mal, certo e errado, existem. Assim como a nossa experiência sensorial nos convence que o mundo físico é objetivamente real, a nossa experiência moral convence-nos de que os valores morais são objetivamente verdadeiros. Toda vez que você diz, "Ei, isso é uma injustiça, isso é errado", você afirma sua crença na existência da moralidade objetiva. Estamos todos bem conscientes de que o abuso de crianças, a discriminação racial e o terrorismo são errados para todo mundo sempre. Isto é apenas uma preferência ou opinião pessoal? Não. O homem que diz que é moralmente aceitável estuprar criancinhas está tão errado quanto o homem que diz 2 mais 2 são 5. Isso tudo equivale, então, a um argumento moral a favor da existência de Deus. Se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem. Mas os valores e deveres morais objetivos existem. Portanto, Deus existe. O ateísmo não fornece um fundamento para a realidade moral que cada um de nós experimenta todos os dias. Na verdade, a existência de moralidade objetiva nos aponta diretamente para a existência de Deus. Glória a Deus. Aí está, irmãos. A nossa lição tem como tópico final, para nós encerrarmos o estudo, a defesa da fé cristã, ou seja, defendendo a fé cristã. E para que nós venhamos defender a nossa fé cristã, nós devemos acreditar, crer com racionalidade, ou seja, crer com racionalidade na existência de Deus. A nossa fé não é uma fé cega, não é uma fé irracional. Nós cremos em Deus porque Ele existe, porque nós temos aqui provas concretas da sua existência. E nós temos também, irmãos, que crer através desses atributos que nós acabamos de ver aqui, da existência, origem do universo, dessa sintonia fina e esse ajuste que é realizado por Deus, e também através dos atributos morais de Deus que foram comunicados aos seres humanos. Nós somos então convencidos, irmãos, a acreditarmos em Deus através também da pessoa bendita do Espírito Santo, porque Jesus Cristo mesmo disse que quando o Espírito viesse e fosse derramado, ele convenceria o homem, ou seja, me convenceria, te convenceria. Eu posso aqui dizer milhares e milhares de palavras, mas se o Espírito Santo de Deus não convencê-lo a respeito dessa pregação, as palavras que foram faladas aqui serão apenas meras palavras. Mas se o Espírito Santo de Deus trabalhar e agir como eu creio que Ele trabalha e age, Ele está trabalhando e agindo na minha e na tua vida, nós seremos convencidos a respeito de tudo aquilo que Deus Ele requer e quer de cada um de nós. Que Deus te abençoe. O nosso desafio para essa semana é nós buscarmos conhecer mais e mais a Deus, pesquisarmos, realmente buscarmos esse conhecimento. Nós temos aí alguns requisitos. Você pode estar acessando um site que nós vamos ver dentro de instantes. Você pode ler também assistir alguns filmes que falam a respeito da existência de Deus e que nós também veremos em alguns instantes. Amém? Que Deus te abençoe, irmãos, e que possamos estar aqui todos os sábados buscando esse conhecimento, crendo cada vez mais em Deus através de uma fé racional e, acima de tudo, através do poder do Espírito Santo de Deus que opera em nós, a fé do Senhor. Amém.